Igreja Viva, paz e luz. Que o nosso Deus abençoe você e assim toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Amém. De pé, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 31. O título da mensagem de hoje é Raízes Transformadas. E eu quero que você marque na sua Bíblia com a caneta. Como apóstola, eu sempre gosto de dizer para os irmãos que eu quero ver sua Bíblia toda rabiscada, porque ela é um instrumento que Deus usa para deixar claro para você a vontade dele para a sua vida, que é grandiosa. Repita comigo: Deus já preparou um futuro próspero, muito abençoado para mim. Não é para você, não. Para mim. Olha que ousadia, pastora Rosa. Esse povo aqui é muito ousado. Eu disse para vocês que Deus já preparou um futuro próspero e abençoado para mim, pastora Rosa. Repita comigo: é para mim o melhor que Deus preparou. Quem crê, diga amém. Acharam? Gênesis capítulo 11, versículo 31. Nós vamos aprender com homens e mulheres de Deus que erraram muito. Alguns decidiram parar no meio do caminho e assim morreram ali mesmo. Outros decidiram permanecer e continuar crendo. E então viveram o sobrenatural de Deus. Existem dois tipos de pessoas: aquelas que recebem a palavra de Deus. Dois tipos de pessoas convertidas: aquelas que recebem a palavra de Deus e caminham até certo ponto, e quando vê o primeiro obstáculo decidem parar de lutar. E aí escolhem a morte, porque escolher parar de lutar é escolher a morte. E outras que escolhem obedecer a Deus, crer e continuar crendo, e assim serem levados por Deus a um nível máximo de vitórias. Repita comigo: a partir de hoje, ninguém mais vai roubar a vitória de mim. Diz assim: Terá é o nome de um homem, pai de Abraão. Repita comigo: Terá. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Deus chamou Terá e propôs para Terá tudo o que mais tarde ele propôs para Abrão. Só que Terá, pai de Abraão, que era Abrão e se tornou Abraão, porque Deus trocou o nome dele, ele decidiu obedecer pelas metades. E obediência parcial não é obediência, é desobediência. A todas as bênçãos na linha da obediência a Deus, e a todas as maldições na linha da desobediência a Deus. Não existe uma pessoa sequer na face da terra que mediu forças com o Deus vivo de Israel e venceu a Deus. Está escrito: de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, ele vai colher. Então nós temos que cuidar da nossa semeadura. Terá recebeu de Deus uma direção, que é sair de onde ele estava, Ur dos Caldeus,
e caminhar em direção a Canaã. Mas quando ele chegou no meio do caminho, Harã, ele decidiu parar de lutar. Capítulo 12, o chamado de Abraão. Então Terá, versículo 32 que eu esqueci. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Ou seja, Terá morreu onde ele parou. Toda pessoa que decide parar, ela começa a morrer aos poucos. Quando Terá decidiu parar no meio do caminho, todo dia ele morria um pouco, até que ele morreu ali. Repita comigo: não pode parar de lutar. Então, do capítulo 12, versículo 1. Depois que Terá morreu, então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aí aqui vem as 7 promessas, que era só promessa, tinha que ser conquistada, que Deus deu a Abraão, e que a palavra de Deus nos garante que se estende a todo herdeiro de Abraão, conforme a promessa. Vamos ler as promessas de Deus para Abraão, depois você vai se assentar. Primeira promessa, versículo 2: farei de você um grande povo. Repita comigo a primeira promessa: farei de você um grande povo. Segunda promessa: o abençoarei. Terceira promessa: tornarei famoso o seu nome. Muito bem. Quarta promessa: você será uma bênção. Ó, tá falando comigo. Tá falando com alguém aqui? Deixa eu ver. Deus está falando só com Abraão ou está falando... Peraí, deixa eu melhorar a pergunta. Deus está falando só com Abraão e com a apóstola só, ou está falando com mais alguém aqui? Diga amém. Quinta promessa é forte demais. Versículo 3: abençoarei os que te abençoarem. Poderoso, hein? Ó, pode me abençoar que você vai ser abençoado. Amém. Sexta promessa: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Que poder, hein? Cuidado com o que falam sobre mim, porque quem me abençoa é abençoado, quem me amaldiçoa é amaldiçoado. Eu não preciso fazer nada. Isso é promessa de Deus para quem é filho de Abraão, amém? Sétima promessa: por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Uau! A bênção dos povos da terra vai depender de mim. Vai depender dos filhos de Abraão que estão aqui presentes. Amém? Palavra de Deus. Dá um beijo na sua Bíblia. Feche os seus olhos e repita comigo: Espírito do Deus vivo, Deus de Abraão, revele-me a tua palavra. Eu não sou um religioso. Eu não estou atrás de religião. Eu quero relacionamento com o Todo-Poderoso. Eu sei quem tu és. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o Senhor é vivo. E eu tenho fé para mudar a minha realidade e agir para que o Senhor haja em meu favor. Agindo o Senhor, meu Deus, na minha vida, quem impedirá? Revela-me a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Palavra de Deus, palavra da salvação. Pode se assentar. Deus revela a Abraão tudo que ele estava preparando para dar a Abraão. Repita comigo: dar.
De novo, dar. D-A-R. Repita comigo, dar. Olha para sua mão. Fecha ela assim. Agora faz assim, abrindo a mão, ó. É dando que se recebe. Primeiro passo. Deus deu a Abraão uma promessa. E disse: Abraão, larga o seu passado. O seu pai, Terá, era para viver o que eu estou pronto a te conduzir a viver. Mas ele escolheu parar de lutar. Tudo na vida é uma questão de escolhas. Terá recebeu o chamado de Deus: saia de Ur dos Caldeus e vá para Canaã, porque nesta terra eu te farei prosperar. Só que Terá, na primeira dificuldade, escolheu parar de lutar. É como aquela pessoa que está firme com Deus, e na primeira dificuldade ela começa a relaxar na oração, ela começa a parar de orar, ela começa a parar de jejuar, ela começa a parar de crer, ela começa a dar ouvido a vozes estranhas, porque a voz que guia a nossa vida não é outra senão a voz de Deus que está na palavra de Deus. A própria palavra de Deus diz que ela é a luz para o nosso caminho e a lâmpada para os nossos pés. Não existe na Bíblia respaldo algum, nenhum versículo você vai encontrar onde Deus te dá direito de parar de lutar, direito de recuar, onde Deus te dá a direção para você aceitar a derrota. A gente vê que enquanto o povo de Deus obedecia a Deus e a despeito de tudo continuava crendo e lutando, Deus é quem garantia a vitória. Está escrito: é Deus quem dá a vitória aos seus. Tem alguém de Deus aqui? Levanta a mão direita e diga: tem. Agora, quando uma pessoa decide impor a opinião dela diante da ordem do Criador de todas as coisas, inclusive nosso Criador, ela começa a medir força com Deus. E ninguém que mede forças com Deus vence. Deus fala assim: larga o passado, abandona essa velha vida, eu tenho grandezas para você. Saia de Ur dos Caldeus, dessa vida velha, desse passado, desse meio onde pessoas te influenciavam a se acomodar, a aceitar a derrota do outro te dava coragem de aceitar a sua derrota, porque o outro não conseguiu, tudo bem você não conseguir, sai disso! Porque eu, o Deus Todo-Poderoso, me revelo a você para fazer da sua vida grande e forte. E aí, tem aqueles que são como Terá. Eu vou sair! Por emoção, né? Sai. Ai, cansaço. Vou parar aqui. Aí vai morrendo, definhando, enfraquecendo, até acabar tudo. Mas quando Deus decide abençoar, Ele procura quem está disponível. Terá escolheu a derrota, ele escolheu morrer, ele escolheu parar de lutar. Então ele foi definhando, viveu 205 anos e não fez nada além de ser um mau exemplo para nós. Mas o filho dele, que tinha essa maldição de fazer o mesmo que o pai fez, porque eu ensino no Projeto Ação Mulher toda terça-feira aqui no santuário, 3 da tarde, a mulher ser a mulher sábia, que constrói a sua casa, e não a tola que não precisa de ninguém para derrubar a casa dela. Ela mesma destrói, com as próprias mãos. E eu ensino as irmãs
e também aos irmãos, porque o projeto Ação Mulher é um projeto da família, e o reino é família. Nós somos a família de Deus, e sendo família de Deus, você recebe unção para governar o seu lar e fazer do seu lar um céu aqui na terra e não um inferno, como muitos dizem por aí. Mas essa casa também é um inferno. O que é um inferno? A casa dos demônios. Então a pessoa está abrindo as portas para o diabo entrar e dominar a casa dela. Levanta a mão direita e repita comigo: meu lar é um céu nesta terra. E no nosso lar, o lugar mais importante que tem na nossa casa não é o quarto, que é sagrado. A Bíblia diz que o leito conjugal deve ser conservado puro, o casamento honrado por todos. Mesmo que seja o leito conjugal puro, um lugar onde você consagra a Deus, a união entre você e seu marido, você e sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Ainda assim não é o seu quarto o lugar mais importante da casa. Sua cama, onde você acorda de madrugada, escorrega da cama e já vai fazer sua oração na madrugada, antes de dormir, antes de levantar para ir trabalhar. Meu filho Davi, o segundo lugar favorito dele na casa, alguém aqui quer chutar onde é? Vai, gente! Alguém acha que é a cozinha? Não. Alguém aqui acha que é a sala? Que é essa? Quarto? Não, que quarto? O quarto está lá no quinto lugar. O segundo... Quem falou banheiro? Parabéns para a senhora. O segundo lugar favorito da casa do meu filho é o banheiro. Sabe por quê? Porque eu fui dar de presente para ele uma caixinha de som, e ele bota o louvor, e eu que vá orar do outro lado para Deus me ajudar a pagar a conta de água. Porque ele vai cantando, ele acha que ele está no altar. A senhora também? Bota o louvor e vai! Uma salva de palmas para nossa irmã! Mas ele sabe que o banheiro, por mais que ele goste na casa, é o segundo lugar favorito. Porque o primeiro lugar é onde a gente determina que o nosso lar vai ser um céu. Que é o lugar onde nós reservamos para o altar de Deus. Você que está chegando no santuário hoje, você vai aos poucos, conduzido pelo Espírito, porque não é por força e nem por violência. É pelo Espírito. Quem convence uma pessoa é o Espírito Santo, não sou eu, não. Eu posso trazer aqui um sermão extremamente convincente. Sem o Espírito de Deus não entra. Repita comigo, só entra no meu coração o Espírito Santo. Não adianta, você é revelado. Quem é revelado não cai na cilada do diabo, da religiosidade, sofismas, que são pregações falsas, que distorcem a vontade de Deus, que é clara na palavra dele, mas só entende quem tem o Espírito Santo. Põe a mão direita no coração e fala: eu tenho o Espírito Santo. O lugar mais importante da casa de um cristão é o lugar que ele consagra para Deus, que é chamado altar. O altar é onde você põe sua Bíblia, é onde você tem ali os objetos sagrados conforme estão na palavra de Deus, e não é no altar que você põe a espada. A espada é para o inimigo, o altar é para Deus. A espada você põe na porta de casa, para o inimigo ser da porta para fora mandado embora, não entrar. Pode ter certeza. Põe a espada na porta de entrada da sua casa e chama um crente fanático para ir lá para você ver, que não tem revelação, que é um fariseu, como os crentes da época do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Primeira coisa que ele vai fazer é gelar de cima e embaixo e implicar com a espada. Primeira coisa. Porque a espada é para o inimigo, é para bater em retirada. Não é para Deus. Não é para Deus. Você pega a espada e parte para a batalha espiritual.
Inimigo meu não fica de pé. Agora, na hora de falar com Deus, você não vai pegar a espada. Você não ora com a espada de joelho. Mas no altar de Deus na sua casa, você se prostra e diz: Senhor, o rei da minha casa é o Senhor. Minha casa é um céu, porque comigo e com a minha família moram os anjos. Aqui o inimigo não tem vez. Então, você começa a entender que fé não é aquilo que você fala, mas é aquilo que você faz. Quem tem fé tem obras que provam esta fé e que mantém ela em crescimento. Então tem aquelas pessoas que, como Terá, obedecem a Deus pelas metades. Na hora que a coisa aperta, começa a dizer: ai, mas está difícil demais. Ai, mas que frio. Que chuva. Eu não vou orar não, porque Deus sabe que eu estou cansado. Ó. Caminho largo é do diabo, irmão. Não tente dar um jeitinho para tentar convencer Deus que você está deixando de ouvir a ordem dele para ouvir a preguiça. Tudo que o seu inimigo quer é que você vacile na sua fé, porque ele sabe do que está escrito. Eu não conheço a Bíblia mais do que o diabo, nem você conhece a Bíblia mais do que o diabo. Ninguém, não existe um ser humano na face da terra que conhece mais a Bíblia do que o diabo. E ele sabe muito bem que é uma vitória que puxa outra vitória, e você vai de vitória em vitória, de fé em fé. Mas também, estou chamando sua atenção, é uma derrota que puxa outra derrota. Ele só precisa que você aceite uma derrotinha. Você está começando hoje uma corrente de 12 santas ceias. Ele só precisa que você quebre um domingo. Não precisa de 2. Porque aí a fraqueza vai dando brecha para o fracasso que ele quer fazer na sua vida. Terá ouviu o momento e trocou a bênção pelo falso conforto que o inimigo provou para ele, cegando a sua visão. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Quando você começa a relaxar na sua fé, nos detalhes, a incredulidade começa a dominar. E aí você começa a dar espaço para fraquezas e justificativas. E você, ao invés de se nivelar por cima, começa a se nivelar por baixo. Quando Deus falou para Terá: sai dessa vida velha, larga essas amizades, porque as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu falei isso para o meu filho Davi. O que ele fez? Chegou um coleguinha novo na escola, todo mundo excluiu o coleguinha. E ele foi lá cheio de compaixão: vou ser amigo desse coleguinha, vou relevar. E o coleguinha começou a fazer uma piadinha, coisa boba. Na hora do recreio: fulano está apaixonado pela menina. E aí o Davi, querendo ganhar o coleguinha, começou a rir da piada dele. Na hora que ele chegou em casa e me contou, porque toda vez que eu estou em casa eu faço ele me contar tudo o que aconteceu na escola, porque a escola tem a obrigação de ensinar português, matemática, história, geografia. A obrigação de ensinar caráter para o meu filho é minha. A obrigação de ensinar para o meu filho o que é certo e o que é errado é minha. Não delegue para outras pessoas aquilo que Deus confiou em você. Se você tem filho, aqui a responsabilidade de ensinar ele no caminho que ele deve andar. E o caminho que ele deve andar é sua. O caminho é apontar o caminho. Só Jesus é o caminho. Primeiro lugar na sua vida é Deus. Acabou. Isso é inegociável. Não sou eu, não é você, não é seu pai, não é sua mãe, não é ninguém. É Deus. Esse é o caminho, aponta o caminho. Esse aqui é o caminho que você deve andar. No caminho é o exemplo. Meu filho, eu estou falando para você fazer assim, assim, assado. Agora olha para mim, porque eu estou mandando você fazer o que eu pratico.
Eu não sou uma hipócrita que manda você fazer uma coisa e faz outra. Quer saber como? Olha para mim. Você é o maior exemplo que o seu filho vai ter na vida, bom ou ruim. Ou seu filho vai olhar para você e vai dizer: eu quero ser assim, é minha meta de vida. Ou ele vai olhar para você e falar assim: coitadinho da mamãe, coitadinho do papai, eu quero ser o oposto do que ele é, do que ela é. De qualquer maneira, você vai ser o maior exemplo que o seu filho vai ter. Terá foi o maior exemplo que o filho dele teve. O exemplo do que não fazer. Quando Davi chegou da escola, meu filho, e me contou o que aconteceu. Mas o menino, ele estava sentado na cadeira, foi me contando, e ele foi enfiando debaixo da mesa, foi enfiando, quase que eu falei assim: vem cá, levanta de aqui. Por quê? Ele foi verdadeiro em chegar para mim e me contar. Ele me contou sabendo que o que ele tinha feito era errado. Ele foi conivente ao que o coleguinha fez. Em vez de se posicionar firmemente e dizer: isso não é de Deus, você está errado, não interessa se eu quero te conquistar ou não, eu não fico mal com Deus para ficar bem com ninguém. Então eu levei ele lá na Bíblia e falei para ele: as más companhias corrompem os bons costumes. Esse menino não é amigo para você. Você está proibido de ter amizade com esse menino. Pelo seu bom exemplo cristão, verdadeiro, há uma esperança de que ele mude e então se torne um dia uma boa amizade para você ter. Hoje não é. Então você está proibido de ser amigo desse menino. Ah, mãe, mas ele não tem ninguém, não interessa. Você não vai ser essa pessoa. E mais, 1 mês sem videogame. Isso se andar na linha, senão passa para 2. Querido, querida que está aqui, Deus é o único Pai perfeito. E Ele nos faz colher fruto de nossas escolhas. Quem sou eu para me achar melhor do que Deus? Para deixar meu filho errar, ver, fazer vista grossa e dizer: continue, vai. O pai e a mãe que ama o filho, corrige o filho. Isso é amar. É você servir. O verdadeiro significado de amor é serviço. É serviço. Se eu amo meu filho, eu vou servir a ele, não o que ele quer, mas aquilo que ele precisa de mim. Ele precisa de uma mãe e não de uma manha. Deus queria fazer com o pai de Abraão o que ele fez com Abraão, mas Terá não quis. Ele quis parar. Deus falou: sai dessa vida, Terá, que eu vou te dar uma vida nova. E ele começou a caminhar. Na hora que a coisa apertou, ele decidiu parar de lutar. Na hora que ele morreu, Deus falou: Abraão, estou falando com você. Esquece seu pai. Ele é um péssimo exemplo para você. Eu estou arrancando essa raiz da sua vida. Você não é sequência do erro do seu pai. Seu pai parou aqui. Olha para Canaã, Abraão, e continue a lutar até chegar. Abraão então se levantou e foi. Versículo 7. Versículo 4, vamos seguir aqui, depois que Deus fez as 7 promessas para Abraão. Versículo 4, Gênesis 12, 4. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Pensa num homem de 75 anos, ouvindo de Deus. Vamos começar a construir sua vida agora. Sabe o que me encanta na palavra de Deus? O objetivo âmago dela é nos encher de esperança. Nada é difícil demais para Deus. Nada é impossível para Deus. Não é tarde demais. Não importa o que você viveu até aqui. Deus está dizendo para você: o futuro que eu tenho preparado para você é grande e poderoso. Eu estou te levantando hoje, porque eu posso tornar grande e forte qualquer pessoa. E ele disse para Abraão com 75 anos: vamos, continue a lutar. Não é porque seu pai fracassou que você vai fracassar.
Deus não tem neto. Abrão não era neto de Deus, porque Deus escolheu Terá. E Terá parou de lutar, então Abraão ia viver aquela consequência. Abraão teve uma oportunidade, Deus revelou para ele: eu tenho 7 grandes, poderosas promessas para cumprir na sua vida. São só promessas. Se você crer, você vai viver. Repita comigo: se eu crer, eu vou viver. Mas nessa convicção aí não vai nada, pastora Rose. Repita comigo: se eu crer, eu vou viver a glória de Deus na minha vida. Aleluia. Então ele saiu, versículo 5, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Agora versículo 7. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência, repita comigo: descendência. Repita comigo: descendência de Abraão. A sua descendência darei esta terra. Ou seja, quando Abraão chegou, Deus falou para ele assim: Abraão, tá vendo onde você está pisando? Olha aí bem para essa terra que você está pisando. Agora, levanta o olhar e olha. Tá vendo, Abraão? Tudo isso aí que você está olhando, tudo isso que você está vendo, esse lugar que você está pisando, eu estou dizendo para você, Abraão, a partir de agora, eu estou pondo o seu nome na escritura dessa terra e prometo dar esta terra a toda a sua descendência. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo para você. A partir do momento que você se torna herdeiro de Abraão, a terra que você põe seus pés, Deus põe seu nome na escritura. A terra que você olha, Deus fala: vou te dar por herança, para você, para os seus filhos, para os seus netos, até a 4ª e 5ª geração. Aleluia! Quando Abraão ouviu esta promessa, o que ele fez? Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido e revelado. As pessoas param e começam a morrer na vida quando elas decidem parar de lutar, quando elas decidem parar de acreditar, quando elas decidem parar de obedecer a Deus. Abraão obedeceu uma parte com o pai dele e não viu nada. Por quê? Porque o pai dele parou no meio do caminho. Ele poderia ter dito: mas Deus, meu pai já fez até a metade, não viveu nada, morreu na vergonha. Por que eu vou fazer? E o que me encanta é que a Bíblia não esconde erro nenhum de ninguém, justamente no objetivo de nos dar esperança. Só Deus é perfeito. Abraão errou, mas não na fé. Abraão começou novinho na fé. Ele começou na fé e foi crescendo na fé. Deus foi ensinando a Abraão: Abraão, agora você vai sacrificar umas avezinhas. Agora você vai sacrificar esses animais. Vem cá, Abraão. Agora você vai sacrificar esse tempo. Abraão, agora você vai aprender a confiar em mim. Eu vou te ensinar a ser longânimo. Você vai aprender a ficar com a minha palavra, com a minha promessa, e não com a realidade. Tem gente que acha que Sarai era estéril e de um dia para o outro ela ficou grávida. Não. Quando Abraão aceitou a proposta de Sarai, dele dormir com a escrava Agar e gerar o filho Ismael, Abraão errou diante de Deus. No entanto, que quando Deus pediu a Abraão para sacrificar Isaac, ele disse: o seu único filho. Mas Ismael já existia, porque Deus não conta com improvisos que a gente, no momento de luta, inventa. Deus não muda o plano dele porque você decide improvisar, porque você não está a fim de esperar, você não está a fim de continuar firme no que Deus falou. Você tenta dar um jeitinho. Deus falou para Abraão: seu único filho é Isaac. Deus teve misericórdia de Ismael e abençoou ele, mas mandou ele para longe, para continuar o plano. A descendência viria de Abraão, Isaac, Jacó, que se tornou Israel. E hoje o Israel de Deus somos nós. Mas só é herdeiro de Abraão, conforme a promessa, quem assume essa posição no mundo espiritual. Então, você vê Abraão sendo revelado por Deus e sendo arrancada as raízes de Abraão.
Agora, eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Tem que ter pelo menos um. Menos que um é zero. Tem que ter pelo menos um na sua casa. E esse um é você, determinado a não parar de lutar. Abraão era determinado a não parar de lutar. Sara tentou improvisar, Sara tentou desistir. Quando Deus enviou o seu anjo para dizer, nesse mesmo período, no ano que vem, Sara estará dando à luz ao filho da promessa, e Sara já estava com 90 anos, e Abraão com 99, Sara riu, por isso que o nome dele foi Isaac. Isaac quer dizer, Deus me fez rir. E quando ela amamentou, ela disse, quem vai acreditar nisso? As pessoas vão rir comigo quando eu contar que aos 90 anos Deus me fez amamentar um filho. Então não tem nada difícil para Deus. É a gente que põe dificuldade quando a gente deixa de olhar a promessa, a fé, para olhar o problema. Davi só venceu Golias porque ele olhou Deus, a fé, e não o tamanho do gigante. Os outros todos foram derrotados porque deixaram de olhar para a grandeza de Deus para olhar para o gigante. Gênesis 22. Gênesis 22, versículo 12. Isso me encanta porque Abraão foi crescendo, Deus foi ensinando Abraão e ele firme, crendo, continuando a crer, porque crer é uma decisão. Repita comigo, crer é uma decisão. Uma pessoa que vive de sentimento, uma pessoa que vive de um momento, o momento é um momento, vai passar. Uma pessoa que vive por sentimento, sentimentos oscilam, é uma pessoa instável e por isso não recebe nada de Deus. A Bíblia diz, você pede a Deus e não recebe, porque você é instável em tudo que faz. E a única estabilidade da nossa vida se chama fé, o resto é resto. O justo, aquele que é fiel a Deus, ele viverá pela fé. E quem retroceder, Deus não terá prazer nele. Quem está entendendo o que o apóstolo está dizendo, diga amém. Vamos ver o que aconteceu com Abraão depois que ele já tinha amadurecido muito espiritualmente com Deus. Gênesis 22, 12. Aqui ele estava pronto para sacrificar, porque ele nunca negou a Deus nada que Deus pediu. É importante você entender isso. Aqui nós praticamos o sacrifício, porque o sacrifício gera milagre. Deus não te trouxe aqui para tomar nada de você, até porque a maioria das pessoas que chegam no santuário nem tem o que sacrificar, porque já perderam tudo na vida, ou estão prestes a perderem tudo, à beira do abismo. Eu já estive à beira do abismo, eu já tive que fazer escolhas muito difíceis na minha vida pessoal, eu, apóstola, para chegar aqui. Eu já tive muitos motivos para desistir. Eu já fui convencida muitas vezes pelo inimigo de que o meu destino era como outros que passaram antes de mim e estiveram na mesma posição que eu estou hoje. Mas eu decidi não ficar com as minhas raízes do passado. Eu decidi firmar as minhas raízes em Deus. Porque aquele que prometeu é poderoso para fazer infinitamente mais na vida dos que creem. Os que duvidam não vivem nada. Mas quem crê, vive a glória de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Ele promete, Ele cumpre na vida de quem crê. Ou você acha que Deus vai fazer alguma coisa na vida de quem duvida? Repita comigo, a fé é tudo. Repita forte, a fé é tudo. Abraão nunca negou nada para Deus, porque ele sabia claramente que Deus não quer tomar nada de você. Deus não queria tomar nada dele. Deus não toma nada de ninguém. Deus é recompensador. Deus dá infinitamente mais, Ele dá. Só que Ele prova a nossa fé, Ele prova a nossa confiança nele. E aqui Deus provou, levou Abraão no limite. Jamais que Deus queria que Abraão matasse o filho da promessa. Deus não tinha dito para Abraão, através de Isaac, eu vou seguir a sua
linha de bênçãos, o patriarcado. E é incrível, porque quando a gente vê a mãe de Isaac era estéril, Sara. A mãe de Jacó, mulher de Isaac, era Rebeca, estéril. A mãe de José do Egito, filho de Jacó, Raquel, era estéril. Por que Deus fez isso? Todas as mulheres que geraram os patriarcas no nascedouro da igreja eram estéreis. Por que Deus fez isso? Foi Deus que fez isso, não foi o diabo não. Sabe por quê? Para provar que só Ele é Deus. E quando Ele abre uma madre, não interessa a idade. Quando Ele decide abençoar uma vida, não interessa a realidade. Se Ele decidiu te abençoar, acabou. A bênção vai chegar na sua vida. Você vai vencer. Você vai conseguir. Você vai alcançar. Mas é pela fé. Repita comigo, a fé é tudo. Então aqui ele estava pronto para matar o filho dele, porque Deus pediu. Repita comigo, prontidão em obedecer. Tem alguém aqui que Deus é o Senhor, Senhor é dono. Tem alguém aqui que Deus, o Deus vivo de Israel, é o Senhor da sua vida? Levanta a mão, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Amém. Se Deus é Senhor, a única coisa que você diz é sim, Senhor. Amém quer dizer eu concordo. Amém, Senhor, eu concordo. Não interessa o que eu estou sentindo. Não interessa o que eu estou achando. Não interessa as vozes que estão gritando na minha cabeça. É sim, Senhor. O Senhor é o meu dono. Se o Senhor está prometendo, o Senhor que vai financiar. Se o Senhor está revelando, porque é o Senhor que vai fazer. Eu tenho que dar condições para Deus agir na minha vida. Porque se eu tentar medir forças com Deus e chamar Ele de Senhor, mas dizer, não, Senhor, não, isso não, não, isso não, não. Isso aqui até dá, isso aqui não, não, isso aqui não. Eu não vou vencer. Se é sim, Senhor, eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele. Agora, se é não, Senhor, Deus vai falar. Então faça do seu jeito. Eu te dei o livre-arbítrio. Você escolhe como você vai viver a sua vida. Eu falo isso toda hora, o tempo todo, porque essa é a receita resumida da palavra de Deus. Você está vivendo hoje o que você semeou na fé ontem. E você vai viver amanhã o que você semear na fé hoje. Fé não é o que você fala. Fé é o que você faz. Apóstolo, eu não tinha fé até hoje. Tinha. Talvez negativa, talvez passiva. A fé do deixa a vida me levar. A fé do vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Eu me ajusto na situação. E Deus está te revelando hoje uma fé capaz de você determinar como você quer viver a sua vida. Eu tenho fé e Deus tem o poder. Nada é difícil demais para Deus. Eu creio e vivo a glória de Deus na minha vida. Eu vou viver o impossível. Aleluia. Repita comigo, fé para obedecer. Deus provou Abraão e Abraão passou na prova. E a partir daqui, aquelas 7 promessas que nós lemos começaram a se cumprir na vida de Abraão. Leia comigo aí, versículo 12. Deus mandou o anjo e disse, Abraão estava com um punhal ali, ó, Isaac amarrado, igual um cordeirinho. E Abraão pronto para sacrificar seu filho. Só que Deus não queria tomar nada de Abraão. Deus não toma nada de ninguém. Deus quer dar mais, mas para Deus dar mais, eu tenho que dar a Ele a minha total confiança. Eu confio em Deus, e eu só provo minha confiança quando eu me coloco numa situação de sacrifício. Abraão estava aqui, morto por dentro, sangrando, mas eu não vou fazer o que as minhas emoções querem. Eu não vou fazer o que eu acho. Eu não vou fazer o que eu estou sentindo. Eu vou dar a Deus o que Ele quer de mim. Porque se eu tenho esse filho de uma mulher que era estéril, é porque Deus me deu. Então Ele vai me dar muito mais. De onde veio esse vai vir mais. Apesar de qualquer circunstância, Abraão escolheu continuar crendo. Repita comigo, hoje eu escolho continuar crendo.
Não toque no rapaz, bradou o anjo do Senhor. Não lhe faça nada. Agora, repita comigo, agora. Olha o que o anjo falou com Abraão. Abraão já estava na terra prometida. Abraão já tinha caminhado muito, já tinha feito muitos sacrifícios, já tinha sido fiel a Deus no dízimo, já tinha recebido Melquisedeque, já tinha dado ofertas e já tinha feito tudo. Mas Deus pediu a ele um sacrifício maior do que a própria vida. E ele disse, por não ter negado seu único filho, o anjo disse para Abraão, agora, repita comigo, agora, sei que você teme a Deus. Quem teme a Deus, diz sim, Senhor. Porque não me negou seu filho, o seu único filho. E todos nós aqui sabemos que antes de nascer Isaac, já tinha nascido Ismael, tão filho de Abraão quanto Isaac. Mudou sua mãe, sim ou não? Sim ou não, gente? Abraão é pai de Ismael, filho dele com a escrava, tanto quanto é pai de Isaac, filho dele com a Sara, sim ou não? O mesmo pai, igual, idêntico. Pai de um, pai de outro, igualzinho. A diferença era a herança, repita comigo, a diferença está na herança. Deus disse, o seu herdeiro será Isaac. A herança vai passar através de Isaac, porque este foi o que eu te prometi. Deus não muda a promessa dele por causa de furo que você cometeu na vida. E você também não pode viver de passado. Você não pode ficar pescando lá no mar do esquecimento, onde Deus lançou todos os seus pecados, os seus erros, a sua velha vida, e você vai lá com a varinha da falta de inteligência espiritual, vou chamar assim, para não ser muito grosseira. Você pega a varinha do ódio de si mesmo e vai lá pescar no mar do esquecimento tudo que Deus já apagou e falou, dos seus pecados não me lembro mais, bora, é daqui para frente. Aí você volta lá no passado e fica pescando seus erros, suas falhas. Acabou! Larga esse passado, é daqui para frente. E aí o que aconteceu? Deus provou Abraão. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. É isso que eu vejo quando uma pessoa chega diante do altar e determina a Deus sacrificar. Deus, eu vou sacrificar o que eu não tenho, ou vou sacrificar tudo o que eu tenho. E aí quando Deus vê no seu coração que você vai mesmo fazer porque confia nele, Ele abre uma provisão estrondosa para dizer, quem financia a sua vida sou eu. Eu ajo em cima da sua fé. É incrível. É incrível. Sabe, eu e você queremos muitas coisas de Deus. Muitas coisas. Porque a gente sabe que aquilo que Deus faz na nossa vida, ninguém pode fazer. Mas sabe o que Deus quer de mim e de você? Primeiro é a nossa alma. Segundo é ganhar muitas almas através da nossa alma. Tem gente que não entende o sacrifício que gera o milagre. O sacrifício tem vários passos, ele gera um milagre na sua vida, porque você tem que abrir mão dos seus recursos de resolver os seus problemas que você não dá conta sozinho, e confia em Deus. E Deus traz provisão e soluciona a sua vida, porque Ele é Deus. Ele resolve as coisas de uma forma que a gente não consegue resolver. E Ele só faz na vida daqueles que confiam nele. Esse é o primeiro passo do sacrifício. O segundo passo do sacrifício é depois que ele entra no ofertório, ele se torna o meio que Deus mais quer, que é fazer o evangelho do reino chegar a toda criatura, para que mais almas sejam salvas. Tem gente que não entende isso, tem uma ignorância tão grande, é tão tapado pelo Satanás, que não entende isso. O sacrifício gera milagre, o milagre na sua vida e o milagre de esvaziar o inferno e encher o reino dos céus para a glória de Deus. Quando você chegar diante de Deus, você não vai ser reconhecido pelo seu nome, você vai ser reconhecido pelas suas obras. E quem falou isso foi Jesus, e eu quero provar isso para você. Versículo 14. Aí Deus proveu o cordeiro para Abraão sacrificar.
Deus não falou assim, não precisa sacrificar mais Abraão, eu já vi sua fé. Não, Deus falou, agora pega o cordeiro e sacrifica. Seu filho não, porque eu já vi que você iria fazer. Eu vi sua fé. Agora pega aquele cordeiro e sacrifica, porque Deus quer o sacrifício. O sacrifício tira tudo, desembaça o caminho e coloca Deus como centro da sua vida. Quem vai fazer é Deus. Então Deus proveu e ele sacrificou. Versículo 14. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Põe a mão direita no seu peito e repita comigo. Na minha vida, o Senhor proverá. Vamos falar 7 vezes. Na minha vida, o Senhor proverá. 3. Na minha vida, o Senhor proverá. 4. Na minha vida, o Senhor proverá. 5. Na minha vida, o Senhor proverá. 6. Na minha vida, o Senhor proverá. 7, bem forte. Na minha vida, o Senhor proverá. Quando a gente não desiste de crer, eu estou dando condições para Deus agir na minha vida. Abraão creu e continuou crendo. Versículo 15. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, porque Deus não tem ninguém acima dele a quem jurar. Ele é chamado Jeová Jiré, e este nome foi revelado neste momento, neste lugar sagrado que é disputado por todas as religiões do mundo, que é o Domo da Rocha, o Monte Moriá, onde Deus recebeu o sacrifício de Abraão com Isaac, e lá Jeová Jiré se revelou como o Senhor proverá. E ele jurou por ele mesmo. Foi lá onde Deus jurou por ele mesmo. Ele jurou por ele mesmo, declarando que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, observe que Deus deixa claro. Você seguiu em tudo a minha ordem. Você obedeceu em tudo, você não foi obediente parcial. Esteja certo de que o abençoarei. Repita comigo, eu estou certo que Deus vai me abençoar. Deus falou para Abraão depois do sacrifício: esteja certo de que eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Deus deu uma imagem para Abraão se apegar. Abraão, quando tudo estiver difícil, olha para o céu e veja as estrelas e lembra do que eu te prometi. Olha para a areia do mar e lembra do que eu te prometi. Os seus descendentes, uma dessas estrelas é a sol. Não é você não? Quando Abraão olhava para o céu e viu uma daquelas estrelas era eu. Quando ele olhava para aquela areia do mar que não tem fim, uma daquela grãozinho de areia era eu. Porque Deus prometeu para ele: sua descendência, inclusive a sol, conquistará as cidades dos que forem inimigos. Ou seja, Deus vai tirar do inimigo e vai dar para mim. Fala isso bem desaforado, senão não tem graça. Fala assim: Deus vai tirar do inimigo e vai dar para mim. Deus está dizendo para você: eu estou preparando a melhor saúde para pôr nesse corpinho lindo que eu te dei. Eu estou preparando a casa mais linda para colocar seu nome na escritura dela. Eu estou preparando o carro mais lindo para você entrar com a sua família e vir me servir no santuário. Eu estou preparando uma vida linda, próspera, abundante, poderosa, para que todos olhem para você e digam: o Deus de Abraão prosperou. Ele, ela, eu, você que está aqui, crê, bate palma e diga: eu creio. Aleluia. Ele disse: todos os povos da terra serão abençoados, porque você, Abraão, me obedeceu. Repita comigo: a obediência a Deus é poderosa. Vamos ver o que Jesus falou sobre a herança de Abraão? Abra sua Bíblia em João. João, capítulo 8. Põe a mão direita na sua cabeça e fala comigo assim: hoje Deus está despertando em mim uma fé capaz de mudar tudo na minha vida. Aleluia. João 8, versículo 31. Os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Tudo que eu vou ler aqui foi Jesus que falou, tá? Então eu vou ler corrido para você ouvir Jesus falando o que ele falou com os judeus que
por herança da lei, eram os únicos filhos de Abraão legítimos. Os únicos filhos de Abraão, herdeiros legítimos. Olha o que Jesus falou, porque quando Jesus veio, tudo mudou, menos Deus. Olha aqui para o apóstolo, você é inteligente. Quando Moisés, diante da sarça ardente, o lugar onde Deus trocou as raízes de Moisés e disse: você agora é herdeiro de Abraão. Seu pai agora é Abraão. Naquele momento ali, diante da sarça ardente, Moisés e Deus. Moisés perguntou para Deus: Senhor, eu vou para Faraó. Eu vou obedecer o que o Senhor está mandando. Tem muitos deuses de muitos nomes. Quando me perguntarem o nome do Senhor, o que eu vou dizer? O que Deus respondeu para ele? Diga que eu sou o que sou. Espera aí, calma aí. Estou achando aqui, Bispa Kátia, que tem gente na Bíblia dele que está escrito assim: quando Moisés perguntou para ele: quem eu vou dizer que o Senhor é? Qual o nome? E aí Deus falou para Moisés assim: diga que eu sou o eu fui. Eu sou o que eu fui? Pode sentar, obrigada, Bispa. Eu acho que desse lado aqui, pastora Rosa, tem alguém que está escrito na Bíblia assim: quando Moisés perguntou para Deus: qual é o nome do Senhor? E Deus respondeu assim: diga que eu sou o que serei. Ele não disse: eu sou o que fui, ou eu sou o que serei. Ele disse: eu sou o que sou, ponto final. Eu, o Senhor, não mudo. Jesus veio, a história do mundo mudou, e nós nos tornamos poderosos, herdeiros e co-herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Mas Jesus disse bem claramente aqui que Deus não mudou. Não interessa se na lei você, judeu que está aqui, acha que é herdeiro de Abraão. A lei de Deus não tem nada a ver com a lei dos homens. Jesus, tudo que ele disse, ele deixou claro aqui: eu estou dizendo porque eu ouvi isso do meu pai. E o meu pai não muda. Repita comigo: Deus não mudou. Repita comigo: meu Deus é o eu sou o que sou. Vamos ver o que Jesus falou. João 8, 31 em diante. Os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Disse Jesus aos judeus: pela lei, judeus são os herdeiros legítimos de Abraão. O resto é gentil. Gentil é aquele que não é judeu, qualquer um. Nós brasileiros, qualquer um é gentil, ou seja, não tem direito à herança de Abraão. Só que Jesus veio e mudou isso. Só que para os judeus, Jesus ainda não veio. Isso é uma outra pregação profunda que eu posso voltar aqui para trazer para vocês. Vocês querem que eu volte? É? Então tá. Então, pega esse ponto aqui. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, ou seja, tem que permanecer. A despeito de tudo, tem que continuar crendo na palavra de Deus. Verdadeiramente serão meus discípulos. Só assim que você é discípulo de Jesus. Não adianta dizer: eu sou cristão. Cristão é o discípulo de Cristo. Se você não obedecer, você não é cristão coisa nenhuma. Você é uma conversa furada. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Repita comigo: hoje eu estou sendo liberto na minha mente pela revelação de Jesus. Então, Abraão, ele permaneceu firme na palavra de Deus. Por isso que Jesus deixou claro: se você permanecer firme na minha palavra, então você será sim um discípulo meu, um verdadeiro cristão. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Olha a religiosidade aí, hipócrita. Como você pode dizer que seremos livres? Cegos pela religião.
Jesus respondeu: digo a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Fé não é o que você fala, fé é o que você faz. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Nós não somos mais escravos, agora somos filhos por causa de Jesus, amém? Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando me matar, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Se você não se submete à palavra de Deus, não adianta você querer bênção, não adianta você querer ter uma vida de vitória. Ninguém vence medindo força com Deus. Eu estou dizendo, seguiu Jesus, o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Aí eles disseram: Abraão é o nosso pai. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Repita comigo: se eu sou filho de Abraão, eu tenho que fazer as obras que Abraão fez. Não adianta você se gabar pelos seus anos de fé. Escuta, não adianta você se gabar pelos seus anos de fé. Pelos frutos se conhece a árvore. Você será conhecido pelas suas obras. Terá teve a mesma promessa que Abraão, mas ele escolheu parar de lutar. Abraão escolheu crer a despeito de tudo. Onde Terá perdeu, Abraão venceu. Onde os outros perderam, eu venci. Não adianta você se gabar de uma fé se você não está disposto a pagar o preço da obediência a Deus. O segundo livro que meu pai escreveu, o primeiro foi em 1982, se eu não me engano, que se chama A Bênção que Faltava em Sua Vida. O segundo, muitos irmãos têm, que teve várias edições, e se chama A Revelação dos Mistérios da Fé. Bispa já conhece, né? Pode sentar, bispa. E nesse livro, A Revelação dos Mistérios da Fé, no segundo capítulo, agora me falha a memória, eu não sei se é no segundo capítulo, mas tem um capítulo nesse segundo livro dele, que ele conta de uma árvore que caiu no Parque Lagoa do Nado. Tem esse parque até hoje, lá na Pampulha, e esse parque ficava em frente à Catedral da Esperança. E essa árvore muito grande caiu, foi derrubada. E ele foi lá para saber quem que derrubou essa árvore. Essa árvore era linda, grande. E aí falaram para ele: não, apóstolo, ninguém derrubou essa árvore. Ela caiu porque ela tinha raízes fracas. Não adianta você aparentemente crescer e prosperar, se as suas raízes, que são espirituais, não estiverem firmes. Qualquer vento derruba a sua vida. O que é a herança de Abraão? É a troca das suas raízes. Foi o que Deus fez com Abraão. Primeiro você vai largar o passado. Primeiro eu vou cortar suas raízes do seu pai, Terá, para você não ser igual ele foi. Alguém que desiste no meio do caminho e derrota, e fracassa, e se acomoda na derrota. Você não vai ser uma sequência do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, do seu bisavô, da sua avó, do seu tataravô, da sua tataravó, porque herança se dá entre quarta e quinta geração. Deixa eu levar isso para a batalha espiritual.
Quando uma legião de demônios familiares são enviados para uma pessoa que integra uma família, ele não ataca somente aquela pessoa. Ele domina 5 gerações futuras daquela pessoa. Então, suponhamos que uma legião de espíritos comandados pelo Zé Pilintra, Chamachu, esses demônios que atuam transportando vício e fumando, bebendo, usando droga, viciando, usando vícios na vida de uma pessoa, porque como um cavalo, como alguém que é usado pelo mal, eles incorporam daquela pessoa e bebem o sangue dela, fazendo com que ela se adoeça cada vez mais. O que na glória de Deus se é vista a sua vitória, na glória das trevas é vista a sua derrota e a sua morte. Porque o ladrão, disse Jesus, vem somente para matar, roubar e destruir. É só isso que ele faz. O diabo não faz nada além disso. Ele não está aqui para brincar com você, ele não está nessa terra para poder ficar observando a sua vida, não. Ele tem um objetivo, que é matar, roubar e destruir. O tempo todo ele está matando, roubando e destruindo. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas se você não se submeter à palavra de Deus e obedecer a Deus, não adianta você ficar aí cheio de palavras positivas. Eu vencerei, eu conseguirei. Isso não vale nada. Fé não é o que você fala, fé é o que você faz. Aí você olha para uma pessoa vítima de um trabalho encomendado nas trevas, que vem para matar, roubar e destruir a vida dela. Voltemos à legião de espíritos transportadores de vício, que é uma via de atuação das trevas para destruir uma vida, inclusive uma família. Só quem lidou ou lida com um viciado dentro de casa sabe o sofrimento que é. Sim ou não, gente? Aqueles espíritos transportadores de vício, eles entram naquela família e eles atuam dali, daquela pessoa, suponhamos que mandou para o pai. Então vai na vida do pai, para o filho, do filho, para o neto, do neto, para o bisneto, do bisneto, do tataraneto. Até o tataraneto, aqueles demônios têm poder do senhorio daquelas vidas. Por isso é chamado maldição hereditária. Tem aquelas pessoas que chegam no santuário buscando a libertação de um determinado vício, e quando você vai fazer ali o diagnóstico espiritual daquela pessoa, você vê que ela fuma porque a mãe dela fumava. Mas a mãe dela fumava porque o pai da mãe dela fumava, o avô dela fumava. E pode preparar, porque o filho vai fumar e o neto também. Porque é uma atuação de domínio das trevas, da 4ª à 5ª geração. Isso são para várias linhagens de sofrimento, câncer. Por isso que o médico pergunta: qual a herança? Porque existem doenças genéticas, existem doenças que são hereditárias. Jacó recebeu uma bênção hereditária que veio de Isaac. Isaac recebeu porque veio de Abraão. Há bênçãos hereditárias e há maldições hereditárias. A única forma de se quebrar a maldição hereditária em todas as áreas da vida é a troca das raízes. Repita comigo, troca das raízes. E isso se dá transferindo. Primeiro, arrancando você da herança natural, a herança sanguínea que você recebeu do seu pai, da sua mãe e assim de todos os seus antepassados da 4ª à 5ª geração. Tudo que eu estou falando para você é bíblico. Pega na Bíblia que você vai ler tudo que eu estou falando. Eu não tenho esse tempo, gostaria muito de ler para vocês, mas a gente vai ficar aqui a semana inteira, porque é tudo tão profundo. E todos são assim. Foi assim com Moisés na sarça ardente. Deus trocou a herança de Moisés. E ele disse para Moisés: escuta, seu pai agora é Abraão. Por isso você vai ter força de vencer Faraó e libertar o meu povo. Deus revelou a Abraão os 400 anos, tudo que aconteceu com o povo de Israel, antes de acontecer. Então tem gente que acha que consegue levar Deus na conversa, mas Deus, Ele é soberano, Ele é majestoso, nada escapa dos olhos dele, e tudo é uma questão postural.
Se você aceita ser manipulado pelas trevas, uma vítima. Se você falar para mim assim, Satanás, não me provoca uma ira maior do que se você falar para mim assim, sou uma vítima. Eu sou apenas uma vítima. Ai, coitadinho de mim. Fizeram comigo. Mas é essa maldição hereditária. Para! Sai dessa vida, velha! Porque Deus é aquele que tem poder de trocar as suas raízes. Falar, você não é mais uma sequência do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, do seu bisavó, do seu bisavô, seu tataravô, sua tataravó. Você agora é um herdeiro de Abraão e vai receber todas as promessas da sua vida. Ai, apóstola, eu creio, eu recebo, vou pegar. Peguei. É uma coisa que eu falo com os meus filhos quando eles dizem para mim assim, ai mãe, mas isso é muito difícil. E eu falo, se fosse fácil, todo mundo tinha vencido na vida. Se fosse fácil, todo mundo era vencedor. Não existe vitória sem luta. E se a luta está maior, é porque a vitória é maior. O sacrifício gera milagre. E Deus espera a sua total confiança nele, para que Ele conduza a sua vida. Não em lugares baixos, mendigando migalhas que caem da mesa dos senhores. Não, Ele quer tirar de você de ser servo do mundo, para se tornar Senhor no mundo. Aquele que todos olham e dizem, Deus é com ele, Deus é com ela. Aleluia. Qual foi a origem de Jesus? Quem sabe? Vamos dizer assim, a origem de Jesus foi José e Maria. Mentira. Ele é filho de Deus. Mas quando o cego foi clamar a cura, ele disse, Jesus, filho de Davi. Ele é chamado a raiz de Davi. E eu quero, para encerrar, que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4. E eu vou mostrar isso na Bíblia para você. Versículo 16. Tudo é fé. E nós temos que crescer naquele que é o cabeça, Cristo. Se eu quero vitórias maiores na minha vida, eu preciso aprender a gostar de lutas maiores. Se tem luta, tem vitória. Se tem grande luta, tem grande vitória. Glória a Deus. Pela fé, eu creio que Deus está restaurando o seu vigor hoje. Não importa a sua idade, não importa a sua realidade, não importa se você até hoje se viu como vítima, um coitadinho de mim. Você não é vítima. Você é filho de Deus. E está na hora de você se posicionar como um herdeiro de Abraão, conforme a promessa. E começar a viver na sua vida as 7 promessas que Deus fez a Abraão. De você se tornar um rei nessa terra. Se você pôr o pé, o inimigo tem que tomar cuidado para não deixar você pôr o pé. Se você pôr o pé naquela terra, aquela terra vai ser sua. Se você olhar, o inimigo tem que dar um jeito de embaçar a sua vista. Porque se você olhar, vai ser seu. Acabou. Isso é uma vida poderosa. E é esse nível de vida, e só pela fé se alcança, que Deus quer que você tenha aqui na terra. Aleluia. Romanos 4, capítulo 4, versículo 16. Diz assim. Portanto, a promessa vem pela fé. Repita comigo, é pela fé. Repita forte, é pela fé. Para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. O diabo tenta usar religiosos para dizer que graça é uma coisa totalmente distorcida que pregam por aí, alargando o caminho para a pessoa viver relaxada com Deus, achando que Deus é obrigado a fazer por ela. O que é graça? Graça é o Espírito Santo, é o poder do Espírito de Jesus que se esvaziou para nos encher do Espírito dele, o Espírito Santo, que te ajuda a obedecer a Deus.
que é a graça? A graça é o poder de Deus que vai comigo e não me deixa envergonhado, que me ajuda a obedecer. Graça não é um passe livre para a desobediência. Estou na graça e vou viver no inferno. Afinal de contas, Deus é obrigado a fazer por mim. Não é nada. É o poder do Espírito Santo dentro de você que te ajuda a obedecer. A despeito de tudo, eu vou ficar com a palavra de Deus. Eu vou agir a minha fé. E quando o inimigo vem e aparece obstáculos, é aí que eu vou com mais força ainda. Porque aquele que prometeu é poderoso para fazer na minha vida. E Ele vai fazer. Então, não apenas aos que estão sob o regime da lei, ou seja, não apenas aos judeus, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Põe a mão direita no peito e fala: eu tenho que ter a fé que Abraão teve. Ele é o Pai de todos nós. Como está escrito: eu o constituí Pai de muitas nações. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Agora eu quero que você pense na sua vida, tudo aquilo que o inimigo já conseguiu roubar de você, matar de você, sua saúde, seu financeiro, seu casamento, esse casamento que fica 15 dias bem e um mês mal, uma vida que você tem que fazer uma força danada para poder parecer que está sob controle, mas não está nada. Você sabe muito bem a realidade que você está vivendo. Eu quero que você olhe para dentro da sua vida e veja essa família que você luta com todas as forças para parecer um céu, mas que você na prática sabe que não é bem assim. E eu quero que você receba essa palavra aqui, olha. O Deus que você serve, que você está buscando nele a solução para a sua vida, é aquele que dá vida aos mortos, ou seja, ele ressuscita o que está morto. Chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Ou seja, não importa como você está, a situação da sua vida, o que você está vivendo hoje. Importa que, se você se posicionar na fé de Abraão, Deus vai resolver. Deus vai trazer a solução àquilo que para você não tem jeito. Mas nada para Deus é impossível. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Ele não dependeu da esperança, de ter alguma esperança. Sabe quando você está diante de um problema e fala assim: não, mas eu estou embolado nesse problema aqui. Mas tem aquela situação ali, é uma esperança. É uma esperança. Abraão não dependeu dessa esperança. Contra toda esperança, ele escolheu crer. Repita comigo: eu escolho crer. Abraão, versículo 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Ele buscou esperança em Deus, porque a realidade dele era impossível viver aquilo que Deus prometeu. Impossível. Impossível. É isso aí que está na sua vida que é impossível. Então, contra toda esperança, não há esperança natural. Então ele escolheu crer, tornando-se assim Pai de nações, ou seja, porque ele creu, ele viveu a promessa de Deus, se tornando Pai de nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Quando Deus prometeu que ele seria pai de Isaac, Sara já estava velha e ele também. E mesmo sem nenhuma esperança natural, ele creu. Mesmo assim, versículo 20, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Repita comigo: Deus tem promessas para mim, mas eu é que tenho que conquistar. Aleluia. Mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. Feche a sua Bíblia e se coloque de pé no seu lugar. Deus me trouxe aqui para dizer para você que
Pela fé, tudo pode ser mudado. Eu quero que você coloque a sua mão no seu coração e feche os seus olhos agora. Pela fé, tudo pode ser mudado. Não importa se você arrasta na sua vida uma herança de maldição. Se você fizer como fez Abraão, pela sua fé tudo pode ser mudado. Como matriarca da igreja, numa autoridade delegada por Deus, eu estou aqui para trocar as raízes sanguíneas da sua vida e ligar as suas raízes a Abraão, para que você se torne um herdeiro de Abraão, conforme a promessa que Jeová Jiré jurou por ele mesmo fazer cumprir na vida de Abraão, um possuidor de todas as bênçãos, a bênção de possuir todas as bênçãos. E eu quero que você comece agora a colocar a sua vida toda diante de Deus. A fé pode mudar qualquer coisa. A fé pode transformar a nossa vida. A fé pode nos levar para um outro nível. E você precisa agora colocar a sua vida diante de Deus e dizer para Deus: eu não vou viver uma vida pequena. Eu estou determinado a viver uma vida como um herdeiro de Abraão. E eu estou determinado a obedecer ao Senhor, meu Deus. Você não está diante da apóstola, você está diante de Deus. Essa aqui não é a casa da apóstola, essa daqui é a casa de Deus. E o Deus que é o dono desta casa e o dono da sua vida não é outro senão o Deus de Abraão. É o Deus vivo, que tem poder de erguer a sua vida a lugares que você nunca nem ousou sonhar, de tão altos que são. Deus é poderoso para tornar grande e forte qualquer pessoa, mas você precisa crer e agir a sua vida. Eu quero que você coloque a sua vida toda agora diante de Deus e fala para Deus: Deus, eu não aceito. A fé pode pegar o que está morto aí na sua vida. Sabe aquilo que está morto aí na sua vida? Um casamento morto, uma saúde tão debilitada, um financeiro morto, uma família morta, um emocional morto, um espiritual morto, uma vida espiritual morta, uma vida morta. Deus é capaz de pegar aquilo que está morto e reviver completamente. Não importa a sua origem, de onde você veio, importa a sua fé. Importa é o que você acredita hoje, agora, nos passos de fé que você está disposto a dar. É isso que importa. A sua prontidão em obedecer e dizer: sim, Senhor. Amém, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Cumpre em mim a tua vontade, Senhor, e não a minha. A convicção de confiar e saber que Deus não tira nada de ninguém, Ele quer é dar. Que Deus quer manifestar a glória dEle, mas se você não sacrifica, não obedece, não pratica a sua fé, você não dá condições para Ele. Ele não pode fazer na vida de quem não confia, de quem não crê. E Ele te trouxe aqui para você dizer: olha para o meu coração e vem me limpar. Troca meu coração para que ele seja completamente rendido ao Senhor. Fala com Deus: o Senhor sabe a minha vida, o Senhor sabe o que eu tenho passado. E eu sei que é só o Senhor que tem poder de me colocar por cima, arrancar a humilhação, a limitação, e me colocar para viver como um rei, como uma rainha, um conquistador e não perdedor, um vitorioso e não derrotado, alguém que vive de vitória em vitória e não de derrota em derrota. Fala para Deus: Deus, eu estou entendendo que eu preciso agir a fé, eu preciso crer. Crer é viver, crer é viver. A gente precisa de fé para tudo.
Porque a falta da fé leva uma pessoa a ser covarde, a ser uma vítima, a abrir mão, a não agir, a ter medo porque não crê, porque não se posiciona. Tira esse passado da sua cabeça, vamos, e começa a olhar para a Canaã que Deus prometeu, o futuro que Deus preparou para você, que é próspero, que é abençoado, que é cheio de saúde, felicidade, a paz reinando no seu lar. E começa a dizer para Deus: eu estou determinado a viver pela fé. Eu vou construir minha vida pela fé. Fala com Deus: eu vou definir minha vida pela fé. Eu vou construir pela fé. Diga para Deus: Senhor, eu decido viver por fé. Eu decido hoje, agora, viver por fé. Eu vou viver por fé, meu Deus, e vou viver o sobrenatural. Começa a dizer para Deus: eu vou viver por fé e vou viver o sobrenatural. Eu vou viver por fé, porque eu creio no poder do Senhor, meu Deus. Eu vou viver por fé. E isso é uma decisão. Isso é uma decisão no seu espírito. Fé não tem nada a ver com religião, com emocionalismo. A fé vem para você obedecer a Deus, para você deixar que Deus conduza a sua vida. Fé para deixar o passado, fé para manter o foco, fé para fazer o que é certo diante de Deus. Eu sinto que tem gente que precisa fazer um concerto com Deus porque andou dando ouvido a vozes estranhas que não vinham de Deus e começou a andar com o pé vacilante. A fé é a decisão de você perdoar, mesmo que você não queira. Perdoe. A fé é a decisão de você continuar caminhando, continuar crendo, continuar obedecendo, continuar sacrificando, continuar sendo fiel a Deus. A fé é para ousar, a fé é para dizer não a esse temperamento que não te ajuda, a fé é para dizer não às vozes dos seus sentimentos que te deixam instáveis. Eu não vou viver pelo sentimento, eu vou viver pela fé. O justo viverá da fé. Eu não vou retroceder porque a minha fé me faz avançar. Eu não vou recuar porque a fé me faz prosseguir. Eu não vou parar de lutar. Começa a dizer para Deus: eu não vou parar de lutar. Eu não vou parar de lutar. Eu vou lutar com a minha fé até eu alcançar. Coloca tudo diante de Deus agora. E deixa Deus aumentar a sua fé, renovar suas forças. Oh Deus, abra os seus braços agora e erga a sua cabeça e começa a pedir: Espírito de Deus, vem sobre mim, vem sobre mim, aumente a minha fé. Quem fez essa oração foram os apóstolos. Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Vai me dando mais fé, me ensine a viver por fé. Peça, Espírito Santo, me ajuda a viver por fé. Eu vou viver por fé e vou construir uma grande vida pela fé. Eu vou construir uma grande vida pela fé. Eu vou viver o sobrenatural pela minha fé. Começa a olhar para a sua vida, para a sua saúde, e começa a dizer: eu vou viver a melhor saúde no meu corpo. Começa a olhar para a sua vida sentimental e dizer: eu vou ser feliz no amor, como nunca antes. Começa a olhar para a sua casa e vai dizer, e comece a dizer: na minha casa nunca mais vai faltar nada, mas vai sobrar. Eu nunca mais pedirei emprestado, mas serei pedido ajuda dos outros para poder emprestar, para poder dar. Eu serei um doador, porque eu terei numa medida transbordante. Abra a sua boca e comece a profetizar a vida que você quer, e comece a ver o que Deus está fazendo na sua mente, abrindo a sua visão para te fazer enxergar que você não é o seu passado e nem as pessoas do seu passado, mas Ele está pondo diante de você uma oportunidade grandiosa para você mudar as suas raízes e se tornar herdeiro de Abraão, começar a viver as promessas de Abraão. Abra as mãos com a palma da mão para cima e fala para Deus: Deus, eu quero ter a bênção de possuir as bênçãos.
Eu quero ter a bênção de possuir todas as bênçãos. Eu quero ter a bênção de possuir todas as bênçãos. Peça ao Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda a conquistar a bênção de possuir todas as bênçãos. Em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Deus vivo de Abraão, olha para este teu filho, para esta tua filha, que decidiu crer e não mais aceitar uma vida lamentável, uma vida pequena, uma vida limitada, mas pela fé agir como Abraão agiu e possuir a bênção de possuir todas as bênçãos. Venha, meu Deus, abençoar teus filhos e olhar para a fé verdadeira, genuína, a fé cheia de obras, porque isso sim é fé. Fé é fazer. Olha para as obras, para os feitos destes teus filhos, que com tanta convicção clamam ao Senhor Deus de Israel. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Aleluia.